Olá, boa noite. Eu sou o Ed Moura. Estamos aqui no Facebook, na fanpage, na verdade, do canal Somos Espiritismo, começando algo novo, um trabalho aí que há muito tempo eu tive amadurecendo, pensando, como seria, fazer um estudo. Já tem um bom tempo que a gente não aparece aqui, assim ao vivo, fazendo algum trabalho. Eu confesso que 2021 e 2022 foram anos em que a gente ficou assim, muito intensamente trabalhando, e isso gerou um certo esgotamento, vamos dizer assim, emocional. Além de outras obrigações que a gente acabou fazendo no nosso dia a dia. Mas aqui estamos, transmitindo ao vivo no Facebook. Como vocês já sabem, nós vamos estudar essa obra aqui, Religião dos Espíritos, do Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Agora, uma coisa que não foi dito, mas foi dado sinais, é que esse livro aqui está associado a esse outro, ó, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Esse livro aqui, Religião dos Espíritos, ele é um estudo complementar deste livro aqui. Conforme nós pudemos averiguar, o livro Religião dos Espíritos, ele foi concebido a partir de estudos realizados durante sessões públicas espíritas em Uberaba, Minas Gerais. O Espírito Emmanuel teceu sábios comentários sobre questões desse livro, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, obra básica organizada por ele, junto com outras 4. O Livro dos Espíritos surgiu em 1857, foi publicado, veio ao mundo em 1857. O livro Religião dos Espíritos são interpretações de respostas dos espíritos superiores, explanações sobre conceitos e premissas que constituem o espiritismo e expõem a necessidade... Opa, não, aqui está falando do Livro dos Espíritos, me desculpe, tá? São interpretações de respostas dos espíritos superiores e explanações sobre conceitos e premissas que constituem o espiritismo. E expõe a necessidade de se compreender a grandeza que nos cerca. Enfatiza os riscos conceitos inseridos no primeiro livro da codificação como verdadeiros valores morais que podem servir de guias, base de sabedoria e amor nos caminhos humanos que buscam o encontro com Cristo. Pois é. Então, esse livro, Religião dos Espíritos, ele veio nessa pegada aí. Agora ele faz parte de uma coleção chamada Coleção Estudando a Codificação. Ele é composto desse livro aqui, que é o primeiro. Aí depois ele é associado ao Livro dos Espíritos, como eu já falei. Aí depois tem o livro O Espírito da Verdade, que ele já é associado ao Evangelho segundo o Espiritismo. E nós temos também o livro que faz parte da coleção Seara dos Médiuns, que está relacionado ao livro dos Médiuns, de Allan Kardec também. E tem o livro chamado Justiça Divina, que está relacionado ao livro Céu ou Inferno. O Céu e o Inferno, desculpe. Ainda tem um outro que está relacionado, não necessariamente a um livro só, mas está relacionado a toda a codificação kardeciana, que é o livro Estude e Viva. Um livro que muitos aí costumam estudar, porque o nome já traz o nome, Estude e Viva. Eu mesmo já fiz estudos desse livro. E realmente é muito interessante mesmo a gente poder estudar de uma forma diferente a doutrina espírita, com essa pegada desses livros. Os nossos encontros serão todos segunda-feira, 21 horas. Estamos começando hoje é o início. E hoje realmente nós preparamos, planejamos ter esse bate-papo, essa conversa, esse alinhamento de questões, A transmissão ao vivo vai ser sempre aqui pela fanpage do canal Somos Espiritismo, do Facebook, como já falamos. E amanhã, essa gravação aqui a gente vai postar no YouTube, para que possa alcançar mais pessoas. Nós aqui não estamos pedindo nem vamos pedir para ninguém se associar, para ninguém mandar Pix, a chave do Pix é essa aqui. Não estou criticando quem faz isso. Quem faz isso deve ter seus motivos e suas necessidades, então deixa para lá. Eu estou dizendo que nós aqui não iremos fazer isso.
pedir Pix, né, colocar a chave de Pix, pedindo contribuições, pedir para se tornar membro do canal, com contribuição de X valor. Não, nós não vamos pedir isso. Tudo que a gente vai pedir apenas para vocês é divulgar. Por favor, se você puder divulgar esse vídeo, né, o link, né, copiar o link desse vídeo e divulgar nos grupos, né, grupo que você faz parte, seja do WhatsApp, seja de Telegram, ou outro serviço de mensageria que você goste, né, e tenha, né, grupos lá de família, de amigos, né, grupos espíritas, né, por que não? E divulgar. Divulgar nos grupos espíritas aqui do Facebook também. Talvez você tenha um perfil lá no Instagram, por favor, né, divulgue lá também, por que não, né? Então, assim, a gente só vai pedir isso apenas para divulgar. Nós não temos interesse em estar aqui fazendo esse trabalho para monetizar, sabe, para conseguir algum recurso material. Felizmente, e isso não é motivo assim para também a gente, né, ficar festejando, felizmente nós não estamos precisando. Mas se acontecer, a gente vai destinar qualquer que seja a renda que tiver desse trabalho, a gente vai destinar para as obras de caridade. Nós fazemos parte do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Estevão, que fica aqui em Brasília, né? Estamos transmitindo de Brasília, Distrito Federal. Então esse grupo é um grupo que abarca muitas pessoas necessitadas. Só no nosso posto avançado, que é no Paranoá, uma cidade aqui, né, próxima, nós temos 52 famílias que nós temos, né, a obrigação mesmo, nós temos assim o dever de assisti-las, de dar a elas os recursos materiais. Então, assim, se vier alguma renda, porventura, vier desse trabalho, vai ser destinado para lá. Embora esse não seja o nosso foco é estudar a doutrina espírita. Nossos encontros vão durar, assim, no máximo meia hora. Nós não vamos nos estender, não vamos ficar falando demais, com proselitismo, e assim, nos alongando demais, porque fica cansativo o estudo, tanto para quem vê quanto para quem transmite, né? Imagina também a espiritualidade que está aqui conosco. Talvez vocês devem estranhar que nós não fizemos a prece, né, inicial, mas a prece foi feita antes de iniciar a transmissão ao vivo. Então a gente faz isso, certo? Pode ser que esse modelo a gente vai rever, né, no futuro, se a gente faz a prece durante a transmissão, certo? Porque serão 91 encontros. Com esse encontro são 92, só que esse é um encontro mais informal, a gente não vai falar, não vai entrar no estudo definitivamente, a gente vai ter conversas de alinhamento, certo? Então, são 91 encontros, porque são 91 capítulos desse livro aqui. Eu estava calculando assim, né, se a gente for contar 91 semanas, a gente vai se estender até meados de 2025, vocês acreditam? A gente vai chegar até meados de 2025 estudando. Que Deus nos dê força, né, para que a gente possa continuar, enfrentar as tribulações do futuro, as coisas mundanas que às vezes acontecem e acabam tirando o foco da gente, né? Mas eu espero que Deus e os espíritos amigos que estão conosco e os que são responsáveis pelo canal Somos Espiritismo, porque eu apenas sou um trabalhador do canal Somos Espiritismo. Quem os donos dele são os espíritos superiores. Porque a partir do momento que eu não quiser mais mexer com o canal Somos Espiritismo, trabalhar nele, vai aparecer outra pessoa, sabe? E esses espíritos que estão aqui conosco, que a gente não pode ver, claro, né? Não temos olhos de ver, não somos médiums ostensivos, eles vão procurar outra pessoa para continuar o trabalho de divulgação da doutrina espírita. Então é isso. Esse livro aqui, ele surgiu em 1960. Os trabalhos começaram em 1959. Todo dia eles psicografavam uma mensagem desse livro aqui, né? O Chico Xavier psicografava. E Emmanuel explica aqui como se deu esse trabalho. Bem aqui na parte aqui, que a gente vai começar, chama Religião dos Espíritos. No card, na arte que a gente fez, a gente colocou o nome Introdução, porque a gente não vai falar só sobre isso. A gente vai falar sobre todo o trabalho, como é que vai ser, falar sobre o Livro dos Espíritos, dar uma pincelada, ter essa conversa mais informal, mais tranquila, assim, mais até familiar, vamos dizer assim, né? Por que não, né? Mais próxima, né?
e explicar o nosso intuito, né, por que a gente quer fazer esse trabalho. Perguntas que forem surgindo, por favor, vocês podem ficar à vontade, escrever, anotar aí as perguntas. Pode mandar depois também, ir lá no canal Somos Espiritismo do Instagram e postar lá suas perguntas, né, no direct, né, que é privado, né, só eu e você vamos ver, ou então público também, né, fique à vontade. Sobre um detalhezinho só, o canal Somos Espiritismo, ele se chama canal porque ele está presente em várias redes sociais, não está presente em todas, porque tem algumas que não tem sentido, né, a gente ter um canal espírita. Mas deveria, porém falta braço, né? Essa pessoa aqui é que faz operacionalizar tudo, né? E essa pessoa aqui trabalha durante o dia, né? Então, nós temos as obrigações familiares também, que não podemos esquecer. Então ele está presente aqui no Facebook. Eu estava vendo, a nossa fanpage tem mais ou menos 3.200 parceiros, né? Parceiras, companheiros, companheiras, né? Que são pessoas inscritas, né, que estão conosco. No Instagram, se não me engano, nós estamos com 36 mil pessoas que nos apoiam, né? Lá eles chamam de seguidores, mas a gente chama de apoiadores. 36 mil, mais ou menos, se não me engano. Nós estamos presentes também numa rede social nova chamada Threads. Threads é como se fosse um mini blog da empresa Meta. A empresa Meta que mantém aqui o Facebook, mantém o Instagram e criou o Threads. Então lá no Threads nós também temos um perfil, e eu estava olhando, ele está com, se não me engano, 7 ou 9 mil, não me lembro. Também apoiadores. Lá eles chamam de seguidores, a gente chama de apoiadores. Nós também estamos presentes no TikTok. E no TikTok nós temos conteúdos também assim, que a gente reposta, né, sobre conhecimentos espíritas, né, artes e frases assim, reflexões espíritas. Lá nós estamos com, se não me engano, 9 mil também seguidores, eu não me lembro direito assim. E nós temos o X, né, que é o antigo Twitter. Lá nós estamos com mil inscritos. E também o YouTube. O YouTube nós temos 3.900 mais ou menos inscritos. Mas olha, isso que eu estou falando para vocês, esses números, é só para informar, porque esses números, quando se aplica a redes sociais, eles às vezes não passam de mera métrica de vaidade. Você chegar e falar assim, eu tenho um canal no Instagram que tem 140 mil seguidores. Meu canal tem 450 mil seguidores. Mas se esses seguidores, que alcançam centenas, não engajarem com você, não adianta de nada. Não serve. Então é por isso que fala que é uma métrica de vaidade. Porque o interessante é quando você tem poucos seguidores, poucas pessoas lá contigo, mas que quando você inicia um trabalho, quando você vai fazer alguma postagem, quando vai pedir alguma ajuda, solicitar alguma participação, as pessoas engajam, participam, ajudam. Isso é que é importante, certo? Então as redes sociais trouxeram esse fenômeno, né? Por exemplo, a gente abre uma conta no Facebook e tem 5 mil amigos. 5 mil amigos. Aí quando você precisa de um amigo lá do Facebook, cadê? Então por isso que a gente fala que é métrica de vaidade. Agora ao contrário, se você tem 100 amigos, 50 amigos no Facebook, mas quando você precisa, 45 comparecem para te ajudar, olha, isso é muito melhor, né? Do que quem tem 5 mil amigos, mas não passa de uma métrica de vaidade. Então assim, a gente está citando números aqui, falando das redes sociais onde nós estamos presentes, apenas para entender onde realmente há uma frequência maior. Porém, eu digo que no Instagram nós temos muito engajamento lá, as pessoas participam mais. A gente poderia inclusive ter feito essa live lá no Instagram, para ter, né, esse engajamento. Poderíamos ter feito também essa live diretamente no YouTube, porque no YouTube muitas pessoas estariam vendo ao vivo e participando. Mas a gente resolveu fazer aqui, por quê? Porque nós nunca fizemos conteúdo exclusivo aqui na fanpage do Facebook, né? Então a gente está criando hoje.
É uma coisa, por isso que eu falo, uma coisa nova, uma inovação, sabe assim, porque nós nunca fizemos isso. E mais tarde nós vamos fazer a mesma coisa no TikTok, criar conteúdo exclusivo para o TikTok também. Agora, por que fazer isso, né? Por que, assim, o que é essa coisa? É vaidade? É coisa do Ed? O que é? Não. A doutrina espírita, ela tem que ser divulgada. O Emmanuel, que é o mesmo espírito que editou esse livro aqui, ele diz o seguinte, que a maior caridade que a gente faz para a doutrina espírita é a sua divulgação. Então é nesse sentido que a gente faz esse trabalho. Eu entendo que tem algumas redes sociais aí espíritas que, na verdade, é uma mera promoção daquele que a criou, né? Então, assim, é uma exposição pessoal e às vezes a pessoa coloca muitas coisas do seu dia a dia, coloca muitas coisas assim que, por exemplo, ela ir na academia, malhar, fazer crossfit, né, o funcional, ela fazendo coisas em casa, às vezes viajando, né, tomando um avião, viajando para o litoral. É um canal espírita, mas não está divulgando o espiritismo, está falando da pessoa. Então, assim, a gente percebe que tem muito isso. Tudo bem, não tem nenhum problema. A pessoa criar um canal espírita e ficar divulgando sua própria vida. Tudo bem, deixa pra lá. Mas eu entendo que se eu crio um canal espírita, eu tenho que produzir conteúdos espíritas, da doutrina dos espíritos. E fazer a divulgação da doutrina espírita, não a minha divulgação. Se houvesse uma pessoa melhor, aqui no canal Somos Espiritismo, ela estaria aqui no meu lugar falando. Alguém assim com mais, né, digamos assim, até mais maleabilidade com as palavras. Mas como não tem, vai eu mesmo, certo? Então vamos lá, o livro Religião dos Espíritos, pelo Espírito Emmanuel, Chico Xavier, é da FEB, Federação Espírita Brasileira. Eu estou falando isso porque houve um questionamento muito estranho numa das redes sociais, uma pessoa falando que é porque eu fiz a divulgação num grupo do Facebook, e esse grupo removeu a minha divulgação, né? E o grupo é para divulgação da doutrina espírita, né? Só que removeu. Aí eu fui perguntar por quê, né? E eu não achei um canal para conversar. Então fui escrever lá, né? Na timeline lá, né? Do grupo. Aí uma pessoa me respondeu e falou que não, que o moderador removeu porque provavelmente esse livro não estaria em consonância com a doutrina espírita. Eu falei, poxa gente, mas isso aqui tem um selo da FEB. A FEB ela faz um trabalho muito sério com relação às obras espíritas. E esse livro aqui é de 1960, quando Chico Xavier estava a todo vapor, psicografando, trabalhando. Será que esse livro não está de acordo com a doutrina espírita? Um livro ditado por Emmanuel? Então, deixa para lá, né? Cada um faz o que tem. Então vamos lá, eu vou ler aqui rapidinho Religião dos Espíritos. É uma carta, viu, de Emmanuel. Leitor amigo, temos aqui um livro diferente. Nem literatura, nem artifício. Nem propaganda, nem exegese. Exegese é uma interpretação literal de um texto ou de uma obra literária. Tá? Simples comentário em torno da substância religiosa de O Livro dos Espíritos, em cujo texto fixou Allan Kardec a definição da nova luz. Desde muito aspirávamos a realizá-lo, e isso, com a permissão do Senhor, nos foi possível no curso das 91 sessões públicas. Lembra que eu falei? Para estudo da doutrina a que comparecemos, junto de nossos companheiros uberabenses, no transcurso do ano de 1959. Na sede da Comunhão Espírita Cristã nesta cidade. Comunhão Espírita Cristã foi um centro espírita fundado por Chico Xavier, quando ele saiu de Pedro Leopoldo e se mudou para Uberaba. Em cada reunião, o texto para exame foi escolhido pelos nossos irmãos encarnados, o texto do Livro dos Espíritos. E, depois de apontamentos verbais entre eles, o Emmanuel, olha só, ele diz assim, ó, tecemos as modestas anotações aqui expostas, ou seja, aqui nesse livro expostas. Nem sempre nos restringindo, diante de circunstâncias especiais e imprevistas, ao tema em estudo. Então,
as pessoas escolhiam uma passagem aqui desse livro dos Espíritos, né? Chico Xavier, mais outros companheiros lá do grupo espírita, e Emmanuel, com relação ao que eles escolheram e estudaram lá, ele vinha e dava uma mensagem. Às vezes era uma mensagem que fazia referência direta à questão do livro dos Espíritos. Lembrando que esse livro aqui é um livro de perguntas e respostas. Aí o Emmanuel dava a sua contribuição, às vezes diretamente relacionada, às vezes não. É isso que ele está dizendo aqui. Alguns foram publicados, né, dessas contribuições foram publicadas em Reformador, revista da nossa venerável Federação Espírita Brasileira. E algumas outras nos jornais A Flama Espírita, Jornal A Lavoura e Jornal Comércio. São folhas da cidade de Uberaba. Reunindo, porém, a totalidade de nossas humildes apreciações neste volume, fizemos pessoalmente integral revisão de todas elas, assinalando-as com ordem cronológica em que foram grafadas e na pauta das perguntas e respostas que o Livro dos Espíritos nos apresentava. O próprio Emmanuel revisou, hein? Não temos, pois, outro objetivo que não seja demonstrar a nossa necessidade de estudo metódico da obra de Kardec. Olha aí, é um livro para estudo. Não só para lhe penetrarmos a essência redentora, como também para lhe estendermos a grandeza em novas facetas do pensamento, na convicção de que outros companheiros de tarefa comparecerão à lição, suprindo-nos as deficiências naturais com estudos mais altos dos temas renovadores trazidos ao mundo pelo apóstolo de Lyon, Allan Kardec. E aguardando por essas contribuições, na sementeira da fé viva, cremos poder afirmar com o título deste volume que primeiro livro da codificação kardeciana é manancial tão rico de valores morais para o caminho humano que bem pode ser considerado não apenas como revelação da esfera superior, mas igualmente como o primeiro marco da religião dos espíritos, em bases de sabedoria e amor, a refletir o Evangelho sob a inspiração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Emmanuel, Uberaba, 29 de janeiro de 1960. Então é isso. Esse livro ele foi feito dessa maneira, uma forma diferente de fazer um estudo do Livro dos Espíritos. Um livro de perguntas e respostas, o primeiro publicado por Allan Kardec em 1857, certo? Foi o livro que inaugurou a doutrina espírita no mundo. Allan Kardec, ele, como todos nós sabemos, ele se interessou pelos fenômenos medianímicos que estavam acontecendo lá em Paris, desse ano, mais ou menos 1855, por aí, em que tinha mesas que giravam, volitavam, caíam no chão, ficavam arrastando, e sem ter alguém que estivesse empurrando ou fazendo isso, simplesmente elas faziam isso sozinhas. Aí Allan Kardec se interessou por isso, começou a estudar e viu que elas estavam dando respostas. Então as pessoas faziam perguntas frívolas lá, né? Ah, eu vou casar ano que vem. Ah, ano que vem eu vou ficar rico. Ah, ano que vem eu vou conseguir vender aquele meu imóvel. Então só aquelas perguntas meio, sabe, frívolas, e se divertindo com isso. Aí Allan Kardec começou a fazer perguntas de cunho filosófico. Aí a coisa começou a mudar. Numa dessas reuniões, alguém entregou para ele um bocado de cadernos com perguntas anotadas e respostas dadas pela mesa. Olha só. Aí ele se debruçou sobre esses cadernos, leu, aí ele começou a entender como é que funcionava a coisa. Então, quando tinha reunião, ele já ia com um caderno já, com a pergunta anotada, e ele lia e anotava a resposta que era dada lá. Por isso que esse livro saiu com esse formato, perguntas e respostas. Foi daí, por causa desses cadernos e da forma como Allan Kardec participava das reuniões. Ele fazia a pergunta, o espírito respondia. Mais tarde, essas mesas foram trocadas por cestos. Uns cestos em que tinha uma alça e que se adaptava um lápis, aí a pessoa colocava a mão no cesto e ele saía escrevendo. Escrevia assim, meio desengonçado, né? Mas escrevia. Aí mais tarde descobriram, né? Depois que o próprio médium podia segurar o lápis e escrever.
e saía aquela escrita mecânica, nem a letra era outra, não era do médium. Às vezes o médium tinha uma letra pequenininha, né, assim, mais redondinha, e saía aquela letra assim já diferente e tal. E aí Allan Kardec trabalhou com a família Boudet, que tinha as duas filhas adolescentes. Depois foi a senhorita Jaffé, desculpa, que também foi uma grande médium, uma grande contribuidora, né, para a doutrina espírita. E houve outros médiums também, né, não só que trabalhavam diretamente com ele, mas médiums que correspondiam com ele, que ele mandava cartas, né, fazia perguntas e tal. Então foi assim que ele desenvolveu o seu trabalho. Então a gente pretende fazer esse estudo dessa maneira. Na semana que vem nós vamos começar da lição número 1. Da lição número 1, se tiveres amor, tá vendo? Ela está relacionada aqui, ó, a essa questão do Livro dos Espíritos. Questão 887. Então, se você tem esse livro e já quiser se preparar para a semana que vem, leia. Leia, já vem com a leitura feita. Pesquisa a questão 887 aqui do Livro dos Espíritos, porque a gente vai fazer o seguinte, a gente vai olhar aqui, né, questão número 1, se tiveres amor. Ó, ela foi feita na reunião pública de 5 de janeiro de 1959. Aí a gente vai ler a questão do Livro dos Espíritos, 887, porque foi assim que nasceu, né, o trabalho. Depois a gente vai ler o que Emmanuel fala. E depois vamos tecer os nossos comentários. Combinado? Aí vocês fazem as perguntas, participam, certo? Vai ser dessa maneira. Esse livro aqui também, eu tenho uma coisa para dizer. Antes dessa coleção, Conhecendo a Codificação, teve uma coleção chamada Fonte Viva, que é o Emmanuel pela psicografia do Chico Xavier. O Emmanuel ele separava um trecho do Novo Testamento e escreve, né? Aí nasceu o livro Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz e o Fonte Viva. Então esses 4 fazem parte da coleção Fonte Viva. Começou em 1948, surgiu o primeiro, se não me engano, Pão Nosso. Eu tenho eles aqui, mas eu não vou levantar para pegar não. Em 1948, depois em 1950 surgiu outro livro, aí depois 52, 54. Aí o Emmanuel sentiu a necessidade de fazer isso com as obras de Allan Kardec, porque ele estava fazendo com a Bíblia, Novo Testamento. Aí ele fez. Aí nasceu essa coleção, Conhecendo a Codificação. Então a gente vai começar com o primeiro livro, Religião dos Espíritos. Depois, lá no futuro, quem sabe, a gente vai passar para o próximo, né, que é o Espírito de Verdade, que é relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos fazer esse trabalho. Bem, como eu falei, nós vamos nos ater a 30 minutos, né, de estudo. Hoje é apenas aquele momento que a gente conversa, bate papo, né, explica como é que vai ser a pegada. E é isso. Eu agradeço muito a quem estiver vendo a gravação desse programa, quem estiver aqui ao vivo também, né, não se manifestou, e quem estiver vendo a gravação, né, tanto aqui no Facebook, que vai continuar gravado, vai ficar gravado, e lá no YouTube também, certo? Lembrando que vocês podem participar tanto aqui, fazendo perguntas ao vivo, ou então fazer pergunta depois, né? Tá bom? Então nós vamos ficando por aqui, até semana que vem, quando nós vamos efetivamente começar, a partir do capítulo número 1 do livro Religião dos Espíritos, e da questão 887, se não me engano, 887 do Livro dos Espíritos, tá bom? Eu desejo a vocês uma semana abençoada, que todos recebamos, né, as luzes e as bênçãos dessa espiritualidade amiga que estão sempre conosco, que os nossos mentores espirituais possam continuar com a gente, nos dando força e encorajamento para continuarmos a nossa lida. E até segunda-feira que vem. Tchau, fica com Deus.